Olá! Bem-vindo E bem-vinda ao podcast de Dois a Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá! Boa tarde. Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast De Dois a Pais. E hoje trazemos aqui connosco a Vera Cação, psicóloga infantil, para trazermos muitas coisas importantes. Nós estávamos aqui a conferir antes, que não tínhamos nada planeado, mas eu tenho algumas coisas pensadas para falarmos, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço o convite. Nós conhecemos a Vera numa outra vida, né? Sim. O Joe primeiro, Sim. eu depois, e através de ti conheci. Acho que ao contrário. Tu primeiro e Eu eu depois. Se calhar, mas é verdade. Sim. Primeiro e depois, pronto, tivemos aqui uns cruzamentos. E nós já partilhamos aqui algumas vezes a história de eu ter encontrado, de ter começado a fazer yoga contigo e ter conhecido o Joe nessa altura. Então, Acho que nada melhor do que começar aqui a apresentar de onde é que vem aqui de nós nos conhecermos. Então, eu e a Vera vivemos juntos quase 9 anos. Sim. Quase 9 anos. Vai fazer agora 10 anos que nos separamos. Verdade. E passamos a ser os maninhos. Verdade. Interessante disto é eu acompanhei o crescimento profissional da Vera também enquanto psicóloga. Sim. Vivemos muitas coisas juntos e acho que eras a pessoa ideal para vir cá falar e Obrigada. temos mesmo muito gosto em ter-te cá. Então acho que assim, para começar, já choca muita gente nós termos estado juntos, termos Sim. separado e manter-nos amigos, manter-nos maninhos. Então acho que ainda é quase um ultraje para Verdade. muita gente. Principalmente para os amigos. Sim. Acho que foi quem aceitou de maneira mais estranha. Sim, com mais sim. fricção. Mas acho que isso também mostra muito sobre a sociedade que vivemos hoje em dia, não é? Sim. E muito importante é o facto de o teu marido, o Carlos, ser espetacular e, aliás, não sei se posso partilhar isto ou não, mas acho que ele não se vai importar. Não. Quando vocês iniciaram o vosso namoro, ele veio-me pedir autorização Sim. para vocês começarem a namorar, o que foi espetacular. Eu fiquei assim, mas não tens que me pedir autorização. E quando eu o conheci estávamos juntos. Sim. Nós tínhamos ido sair e foi na altura que eu o conheci. a vida a cruzar. É. Mas pronto, isto para dizer, para chegar ao próximo passo, que é a influência dos relacionamentos e do fim dos relacionamentos também na infância, na educação dos nossos filhos, porque nós temos 2 filhas, vocês Temos têm um um filho. filho e tanto um como o outro, pelo menos eu acho que, se bem me lembro, tu já falaste com o teu filho também em relação a nós, ou ele já passou por Sim. conversa, e nós certamente também, quando a nossa filha mais velha Yara já foi à vossa casa no ano passado, acho que foi a última vez que estivemos juntos, foi no aniversário do teu filho. Sim. E nós falamos que eu já vivi nesta casa, eu e a tia Vera já vivemos juntos, e foi assim, tipo, ela olhou, raciocinou, processou e tranquilo, seguiu a vida dela. E acho que isto é super importante, eles perceberem que é saudável. Sim. E há muitos adultos hoje em dia que não é saudável na cabeça deles, e acho que isto é uma evolução que também tem que chegar. Bem, principalmente se houver filhos em comum, que as pessoas têm que pensar no impacto que faz na cabeça das crianças ter uma mãe e um pai que não são amigos. Não é? Porque para eles não faz grande diferença se já são namorados ou não. Até porque eles veem-nos sempre como a mãe e o pai. Agora, e eles são amigos da mãe e do pai, não serem
a mãe e o pai não serem amigos é muito difícil, não é? E os pais às vezes têm dificuldade em perceber isto, e quando dizemos amigos, é claro que em determinados relacionamentos se calhar será difícil ter uma relação comum como nós conhecemos por amizade, mas amigos ao ponto de saberem conversar sobre os filhos e partilharem as responsabilidades parentais e não cada um fazer da sua forma, no seu espaço, e principalmente ofender o outro na frente da criança, que acontece muitas vezes. Os pais têm que começar a jogar um bocadinho a mão à consciência e perceber o que é que isto vai trazer para estas crianças no futuro. Isto é uma angústia. Uma criança que tem que viver uma situação destas, ouvir o pai a falar mal da mãe e ouvir a mãe a falar mal do pai, que são as duas pessoas no mundo que ela mais ama, isto é uma angústia para os miúdos. E é muito difícil crescer dentro desta angústia de conseguir... Porque é que eles os dois se odeiam tanto, não é? São as pessoas que eu mais amo. Tem que haver aqui uma mudança, sem dúvida nenhuma, nos casais. Sim. E cada vez mais se vê isso, né? Eu tenho amigas e pessoas que vamos conhecendo que estão separados e estão nesse lugar, né? De tribunais, de o que é teu, o que é meu, o que é contigo, o que é comigo. E eu também vou ouvindo e vou percebendo as diferentes, não sei se posso chamar personagens que as crianças vão se tornando, né? Verdade, Que eu com a mãe sou uma pessoa e eu com o pai sou outra. Verdade. Eu não sei, no meu ponto de vista é um bocado estranho, o respeito não consigo compreender, principalmente quando existe aquela questão de mas se eu pelos filhos fico neste relacionamento, que também não é saudável, Não, né? também não é. Eu pelos filhos também não posso virar-me de tu vais para o teu lado, eu vou para o meu e agora cada um se desenrasque. Sim. Tu fazes o teu trabalho, eu faço o meu e não há aquela comunicação de... Mas Olha, a educação, como é que fica? sim, As coisas básicas. Mas tem que haver. E os pais têm que começar a adotar estas posturas de só conversamos sobre os filhos, não conseguimos ter mais nenhum tipo de conversa, mas está tudo certo, só precisamos de conversar sobre os filhos e perceber que se os miúdos tiverem um ambiente tão tranquilo que eles sabem que podem em qualquer casa partilhar, seja o que for, os miúdos não têm que desde cedo aprender a mentir. E muitas das vezes, em cada caso, os pais acham que é o outro lado que pediu para não contar ou para mentir, e não é verdade. São os miúdos da sua autoria, da sua cabeça, que optam por mentir nos dois espaços. São eles sozinhos que acabam por manipular nos dois ambientes, e isto não é positivo, não é? Porque da mesma maneira que a criança mente na casa da mãe ou do pai para não contar determinadas coisas que já lhe pediram para não contar, ela vai mentir para qualquer outra situação. Então estamos a educar crianças que vão ser adolescentes altamente perigosos por isto, pela capacidade de mentira, de manipulação, mas foram os pais que criaram estes filhos. E são eles depois na adolescência que não vão gostar daquilo que criaram. E são os miúdos que vão sofrer. E na vida adulta são estes miúdos que vão ser adultos que estão em sofrimento, porque vão entrar em determinados relacionamentos onde começam logo com a mentira, com a manipulação e com uma série de dificuldades em termos de relacionamento. É óbvio que se eu perguntar aos pais, quer que o seu filho, quando for adulto, seja um adulto saudável? Quer, mas depois não faz isto. E o que é que tem de fazer para isso? E muitas das vezes eu tento ter sempre uma conversa muito franca com os pais, e eu não atendo nunca uma criança, mesmo filho de pais separados, que na primeira consulta não venham os dois. E já tive situações caricatas de pedir para virem os dois, um deles dizer que não vem, eu dizer ok, então não há consulta, e aquele que disse que não vinha apareceu. E eu percebo que como não ia haver consulta, eu disse, olha, não vai mesmo haver consulta, não é? Porque se desmarcou, não há consulta. A pessoa acabou por confiar e pensar, ok, então se não tivermos mesmo os dois, não é? Foi a outra pessoa que marcou, mas se não tivermos os dois não vai mesmo haver. Mas isto para mim é uma questão de confiança, porque eu não estou lá nunca, eu não quero saber quem foi o pai que marcou, se foi a mãe, se foi o pai, isso a mim não me interessa. Interessa-me que temos uma criança e interessa-me que se não tiverem lá os dois, a não ser porque o pai está muito longe, ou porque o pai faleceu, ou porque, obviamente,
não é? Não peço para ir, por exemplo, alguém da família do pai, a avó, que muitas vezes são quem divide as responsabilidades quando há ausência de um. Mas em situações em que os dois estão perto, e muitas das vezes até têm mesmo guarda partilhada, semana sim, semana não, os dois têm que lá estar. Porque eu não consigo ajudar aquela criança se os dois não estiverem dispostos a ouvir e a ajudar e a tentarmos resolver a situação. Não é? Sim. Mas também tenho situações muito engraçadas de pais que... Tenho um casal que vendeu a moradia que tinham e compraram 2 apartamentos, não é exatamente ao lado porque tem uma casa no meio, portanto tem um apartamento, tem outro e depois tem... E eles estão exatamente no mesmo andar, têm só a casa do vizinho a separá-los. E a criança, quando quer alguma coisa, vai buscar à casa de um, leva para a casa do outro, todas as noites vai sempre ver o que é o jantar na casa de um e do outro e decide onde é que quer jantar. Eu acho que às vezes o dormir é quase a mesma coisa, porque tem dias que é para dormir num lado, mas já dorme no outro, e é uma criança extremamente feliz. E é uma criança que eu acompanho porque tem uma dislexia, ponto. Eu não estou a acompanhá-la porque ela é filha de pais separados, mas é uma menina que eu demorei até a perceber que estes pais estavam separados. Eu consegui perceber isto porque houve um dia que a miúda foi com o pai e disse que a seguir tinha uma surpresa grande, e a surpresa era o pai, a criança e o padrasto irem a um sítio. E quando o pai disse isto, eu parei e pensei, ok, então a mãe não está com o pai, mas eu não fazia ideia, eu não tinha perguntado, porque eles desde a primeira consulta foram juntos, respondiam umas coisas todas, e a miúda, no discurso dela, nunca consegui perceber que ela era filha de pais separados. Tenho pais que, mesmo não morando no mesmo sítio, se a criança precisa de uma coisa que deixou na outra casa, mobilizam-se para ou um ir buscar ou o outro ir levar. Não há esta distinção do o que é da tua casa é da tua casa, o que é da minha é da minha. Isto é ótimo, porque as coisas não são de uma casa nem de outra, são da criança. Exato. E se ela quer, porque combinou com as amigas, aquela camisola que é daquela banda e está na casa de uma das outras pessoas, eles telefonam um para o outro e olha, traz lá porque amanhã ela quer ir a combinar com as amigas. Isto é um relacionamento positivo. Claro. Não é? Eu também tenho pais que vão de férias com o outro, com a ex-mulher e com o casal, são casais, já arranjaram relacionamentos e vão de férias juntos, e para a criança isto é ótimo. Eu também tenho experiências muito positivas. Tenho experiências muito positivas. Isso é muito bom, ainda dá aquele alento de ainda há esperança para o mundo. Sim, sem dúvida, sim. E gosto de ver, gosto de ver, por exemplo, tenho uma menina que eu acompanho que o pai vai todos os domingos jantar à casa da ex-mulher que já tem outra pessoa, portanto passa o Natal com eles, a passagem de ano, porque não arranjou mais ninguém e parece-me que não quer. Ele próprio já falou sobre isto, mas esta menina sempre teve os pais juntos a fazer Natal e passagem de ano. E a maior parte das vezes até vai o pai e o padrasto passear, sair à noite, divertir. Isto é muito positivo. Isto é muito positivo. Sim, é super saudável. Acho que um relacionamento terminar não quer dizer que as pessoas tenham de virar costas um ao outro permanentemente, não é? Não. E muitas vezes os relacionamentos terminam por razões de ligação emocional, mas não quer dizer que as pessoas deixem de ser totalmente incompatíveis e que não se possam ver novamente. Aí já entra muito a questão mais de egos e de egoísmo, não é? de orgulhos que acaba por destruir efetivamente qualquer tipo de relação que possam ter, e quando isso afeta as crianças e começam as crianças a ser uma moeda de troca para manter ali alguma coisa, é grave. Mas acho que é isto, a grande aprendizagem que realmente deve haver é, principalmente quando há crianças, não é? Quando não há crianças, separam-se, cada um quer viver para o seu lado, está tudo bem.
e nunca mais se quiserem ver, depois isso é já com eles. Mas quando há uma criança, existe ali uma ligação para o resto da vida. E é importante que haja uma parte racional que diga, ok, temos aqui uma criança, temos uma pessoa que está a crescer, que precisa de fundação e precisa de bases e precisa de que nós o guiemos para ser um adulto feliz acima de tudo. Feliz acima de tudo. O que é que nós devemos ou podemos fazer para que isso aconteça? Seja que estejamos separados, que não nos falemos, como tu disseste, se não houver mais forma de comunicar, que seja pelo menos comunicar sobre a criança e podemos estar magoados. Há relacionamentos que terminam de formas em que as pessoas se sentem magoadas. Mas temos que ser adultos. Os miúdos não têm nada a ver com isso. Sim, aqui que eu acho que entra aquela maturidade emocional. Seja para lidar com isto, seja para lidar com o crescimento das crianças, nas suas diversas fases de desenvolvimento, as etapas todas que passam. E é um bocado aqui esta maturidade emocional que agora cada vez mais se fala disso, e, né? Inteligência emocional, e aprendemos as emoções e transmitimos isso às nossas crianças. Eu acho que é importante. Mas antes disso, cada pai também deve reconhecer isso em si. Sim. Perceber que se eu estou num momento de raiva, o que é que eu faço para... nós falámos muito sobre isto no início e eu dizia assim para o Joe, lembra-te que elas estão a ver tudo. E a forma como nós reagimos, estamos sem querer, porque fomos habituados a isso, a expor. Né? E a ensinar que, ok, então se eu estou muito zangada e apetece-me, sei lá, dizer palavrões, não é o caso, e as pessoas, elas começam a entender e a dizer, sim, a bater, já chega, como é que eu ia dizer, tipo, a predisposição que elas têm para bater-se e para fazer tudo aquilo quando estão chateadas. Mas ao longo do tempo, se continuam a ver que os pais também fazem, então isto é normal, eu vou continuar. Não adianta dizer que, ok, olha, vai bater na almofada, respira, conta até 10, faz isto ou aquilo. Para quê? Tu quer dizer, minha mãe não faz, meu pai não faz, eu vou fazer. E eu sinto que isto é muito importante. Então, antes de transmitirmos também esta maturidade emocional, esta inteligência das emoções, perceber como é que eu estou por dentro, e daí o desenvolvimento pessoal eu acho que é a maior escola para nós começarmos em nós e podermos transmitir aos nossos filhos. Eu sempre disse que queria ser mãe muito cedo, e eu achava que quando eu fui mãe pela primeira vez eu já ia ter pai 4 filhos. E hoje eu percebo porque é que eu não os tinha, porque eu não estava preparada para lidar com tudo isto se eu tivesse sido mãe mais cedo. E ainda bem que... Tinhas outras ferramentas. Talvez. Nós adaptamos. Eu acredito também nisso, mas sabes aquilo que tudo acontece no muito certo, e a educação que eu quero transmitir hoje, eu talvez já a queria transmitir antes, mas eu não iria saber lidar com isso, nem comigo. E eu sinto que isto é importante nós olharmos. Sim. Que não é só vir e estudar a parentalidade e vamos ver e vamos fazer isso e assado, se depois não faço isso na minha vida. Muitas das vezes, quando os pais decidem, eu tenho também pais que me procuram antes de dizer às crianças que se vão divorciar. E muitas vezes procuram no sentido de como é que nós vamos comunicar isto à criança e o que é que fazemos depois. E uma das coisas que eu sugiro é, muitas vezes eu pergunto o motivo, é muito importante, e se eu sei que uma das pessoas está magoada, porque imagina, uma das pessoas conheceu alguém, é claro que a outra está magoada, isso é natural, e uma das coisas que peço é, tem que pedir ajuda. Quando forem comunicar à criança, se calhar não precisamos estar a contar a verdade toda, porque isto pode ser muito doloroso e criar aqui algumas dúvidas. Também não vamos mentir, porque não faz sentido, mas a verdade é que em muitas situações não temos que contar tudo. Mas depois também temos que garantir que a outra pessoa, a dada altura, por estar chateado, não vai contar. Pronto. E uma das coisas que peço muito é, ao adulto que eu sei que está muito magoado, tem que procurar ajuda psicológica. Para quê? Para trabalhar exatamente isso que tu falaste, Márcia. Trabalhar o que é que eu sinto, o que é que eu vou fazer daqui para a frente, como é que eu vou gerir esta frustração de partilhar o meu bem mais precioso com alguém que me traiu, ou com alguém em que eu confiava e que acabou por destruir os meus sonhos, fazer com que o meu projeto de vida parasse por ali.
A pessoa tem que saber gerir isto, senão ela não vai conseguir depois transmitir isso à criança. Que se tiver os pais tranquilos, não precisa de psicólogo para nada, só precisa dos pais tranquilos. E há muitos pais que eu sinto que às vezes estão muito à espera que os filhos façam 18 anos e dizem muito isto: assim que ele fizer 18 anos acabou. Isso é mentira. Assim que ele fizer 18 anos começou a parte mais difícil, porque até aos 18 nós fazemos festas de aniversário separadas. Um faz na sua casa, o outro faz na sua casa, os natais são separados, uma semana aqui, um Natal aqui, passagem de ano ali. Quando as crianças crescem, elas vão casar e só vão casar uma vez, não vão fazer um casamento para a mãe e um para o pai. E quando fizerem aniversários, só vão fazer um, não vão fazer um para a mãe e para o pai. E quando tiverem filhos, é igual. Eles não vão celebrar 2 aniversários porque os seus pais se divorciaram e não querem estar no mesmo espaço. Ou os pais aprendem a lidar um com o outro, ou eles vão perder as partes mais importantes da vida dos filhos e dos netos. Porque a partir dali não há mais nada dividido. Assim que a criança passa a viver sozinha, e muitas vezes 18 anos já não querem fazer 2 festas, e convidam os 2 e acabam por fazer com que os pais se confrontem nesta decisão: ou não vais e perdes esta oportunidade de estar comigo, ou vais e tens que lidar com aquela pessoa, não é? E às vezes os pais não acham que a partir dos 18 anos começa a altura mais difícil. Sim, e tudo o resto, né? O casamento, depois os filhos, a questão dos avós, de juntar e tal. Sim. É tipo adiar o inadiável. Né? É só empurrar com a barriga e depois vai chegar um momento que nós vamos confrontar com as coisas. Muitas vezes acabam por resolver as coisas muito rápido porque percebem que não têm outra hipótese. E a verdade é que fizeram a vida dos filhos num inferno para depois, a primeira vez que os miúdos dizem: olha, vou fazer um aniversário e têm que vir os 2, podem não falar, mas estão no mesmo ambiente e a partir dali as coisas começam a ser tranquilas. Então a única coisa que fizeram foi fazer a vida dos filhos num inferno até aos 18 anos para depois resolverem as coisas quando já todos são adultos. E deixaram ali algumas marcas que eram desnecessárias. Felizmente alguns deles têm a noção e realmente a ida ao psicólogo ajuda, porque nós tentamos desconstruir aquilo que se está a passar e tentamos mostrar que as pessoas a mãe e o pai não estão a fazer aquilo que sabem o melhor que sabem e que estão magoados, mas que um dia isso vai passar, e tentamos desconstruir aquele monstro grande que às vezes os pais constroem. E ainda bem que às vezes tem esta consciência, nós não sabemos o que fazer, temos noção de que estamos a fazer uma coisa que não é muito correta, mas vamos levar para alguém resolver. Resolve um pouco, ajuda um pouco, pelo menos a desconstruirmos aqui aquilo que a criança acaba por fazer na cabeça, ou pelo menos as crenças que acaba por ter. Nós conseguimos dar a volta e dar crenças positivas, explicar pronto, qual é que era a forma correta de fazer as coisas. Às vezes também conseguimos pedir aos pais: olha, as coisas vamos tentar fazer desta forma e desta, e os pais, mais que não seja por ok, eu vou deixar de falar mal de outra pessoa, não é que eu não sinta aquilo, eu vou ficar na mesma no silêncio, mas pelo menos não tenho uma atitude tão negativa. Conseguimos minimizar o impacto. Já não é mal. A questão é essa, né? Até podes achar o que achas da outra pessoa e estar com esse sentimento. Agora, há uma barreira, né? Um limite entre aquilo que tu estás a sentir que é legítimo, mas aquilo que tu estás a sentir e que vais passar para a criança para influenciar tudo o resto. Eu acho que, e nós trazíamos aqui o tema do desenvolvimento emocional da criança, começámos a falar sobre este desenvolvimento emocional também dos pais e dos adultos. E neste sentido, tu estás a partilhar, sabes, de tudo aquilo que te chega, da questão de pais separados. Tu notas nesses casos mais, vamos chamar assim, agrestes, né? Mais intensos, se calhar, das relações dos pais, diferenças notórias de comportamentos das crianças com os outros, com... Sim. Muitas das vezes crianças que vivem nestes ambientes acabam por ser miúdos que depois fazem bullying aos outros colegas na escola. Ofendem os miúdos, falam mal dos outros, nem que seja da roupa, do cabelo, e isto acaba por criar, eles acabam por depois ficar sozinhos, porque ninguém tem paciência para, ou tem uma amiga ou um amigo que são muito humildes e lá conseguem. Os rapazes é mais fácil, porque eles são mesmo mais agressivos fisicamente,
portanto os outros afastam-se um bocadinho ou pagam da mesma moeda e aquilo fica mais ou menos. As meninas é mais a parte verbal, ou têm uma amiga muito humilde e que a dada altura os pais é que pegam na amiga e põem noutra escola para a proteger, mas acabam por pertencer a vários grupos de amigos e acabam por nunca se inserir em sítio nenhum e há muitas destas situações que eles acabam por procurar que tipo de amigos ou que grupos de amigos ou onde é que eles se sentem inseridos dentro daqueles grupos de miúdos que têm comportamentos muito errados por vários motivos, ou porque a família também é destruturada, ou porque são miúdos não são muito bons na escola e perceberam que aquelas atitudes mais de palhaço e de faltar às aulas faz com que sejam mais valorizados. E estes miúdos que ficam mais frágeis acabam por se sentir muito mais felizes dentro destes grupos, porque quais são os grupos mais unidos? São os gangues, são os clãs, são tudo o que tem a ver com grupos onde eles conseguem esconder coisas que muitas vezes são coisas ilegais, não é? Ou coisas que estão erradas. Eles protegem-se muito uns aos outros, eles viram uma família. Então estes miúdos que percebem que não têm, acabam por não ter família, porque aquilo é uma guerra, acabam por chegar à escola em fases mais pequeninos, 7, 8, 9, 10, até mais ou menos aos 12 anos, vão circulando de grupo de amigos e sempre com estes comportamentos muito ofensivos, o puxar o cabelo, o minimizar o outro porque assim eu minimizo a minha dor. Depois, quando chegam à adolescência, acabam por procurar estes grupos onde eles pensam, ok, eu já não preciso de diminuir estas pessoas porque eles são a minha família. E estes grupos muitas vezes não são positivos. Não é? São grupos de miúdos que, se todos eles tivessem tido o apoio correto na altura correta, eram miúdos excelentes. Porque miúdos que têm a capacidade de se juntar numa gangue sólida onde se protegem todos uns aos outros e são incapazes de apontar o dedo ao outro e acusar o outro em situações, são miúdos que têm um íntimo fabuloso, mas que por vários motivos estão em situações completamente erradas. E eu sinto muitas vezes situações em que andei a tentar controlar a situação, mas é muito difícil porque não se consegue controlar os adultos. Então em muitas situações em que eu sinto que nunca consegui ter grande impacto porque aquilo que acontecia em casa era gigante, eu tenho depois os miúdos novamente na adolescência porque estão em grupos e estão em comportamentos e estão a fazer coisas que não deviam, mas estão inseridos maioritariamente em grupos onde eles sentem que existe uma família. Aquelas pessoas não os vão trair, não falam mal uns dos outros. Sim, talvez com uma sensação de que eu sinto-me importante, não sei se... Eu pertenço a este núcleo, eu pertenço a este núcleo e aqui ninguém me vai fazer o que eu sinto em casa, aqui ninguém me vai pôr contra a outra pessoa, não é? Nós temos muitas vezes crianças que ouvem aquilo que não precisavam porque um dos adultos quer humilhar o outro adulto, não é? O teu pai ou a tua mãe é isto, é aquilo, é não sei o quê, mas quem é que está a ouvir isto? É a criança. Quem é que está a sentir o impacto daquelas coisas todas? É a criança, não é? E eles sabem, quando inserem estes grupos, que são grupos que se afastam porque ninguém gosta deles ou porque são vistos, não é? Pelos professores, pela escola, eles são grupos que são colocados de lado, mas são miúdos que se protegem muito uns aos outros. Então a criança sente que tem ali uma família, pai, aqui eu estou segura, eu vou ficar aqui. Aqui não me fazem, eu não ouço aqui, não me fazem aqui aquilo que acontece em casa. Mas também sinto que há diferenças. Basta que uma das pessoas, um dos pais, tenha uma postura positiva e conseguimos minimizar muito esta necessidade dos miúdos de fugirem para grupos e situações negativas. Por exemplo, se tivermos os dois, cada um puxa para o seu lado e os adultos têm comportamentos erradíssimos, é certinho que os miúdos vão saltar no colo dos colegas mais errados e neles sentir realmente esta noção de família. Se um deles até tem comportamento errado, um dos pais, mas o outro tenta minimizar e às vezes até tenta desculpar, já sabes, a mãe é mais impulsiva, o pai às vezes fica mais chateado, mas tem calma, ele sempre foi assim, mas depois se um deles souber fazer um papel positivo, a criança consegue
consegue separar as coisas e consegue ser uma criança que cresce saudável. Portanto, até nem é preciso muito, basta que um tenha maturidade para. A maior parte das vezes os dois não têm, e isso é muito complicado. Sim, cada vez mais, quanto mais eu trabalho e conheço histórias, mais sinceramente me assusta um bocadinho o futuro de tudo, né? Dos nossos filhos, da idade que eles estão, do que é que vem por aí. E no outro dia contaram uma história de um menino assim, que ele disse que eu não tenho nada a perder. Exatamente. Já me dizem que eu sou tudo e que faço tudo, então eu não tenho nada a perder. Se ele fez mal a outro, eu vou fazer mal a ele também. Sim. Para defender aquele inocente que para ele era, ele deu-se, porque também tem uma família que não tem. Sim. E porque ele leva com tudo, então ele está, é só mais um. Sim. Bem, eu saí quando eu vi a história assim lá destroçada, acho que tipo, ok, isso existe. Os miúdos também têm muito o hábito de ter determinados comportamentos errados, porque sabem que isto magoa aos pais. Da mesma maneira que muitas vezes procuram ter comportamentos corretos. Eu preciso desta nota porque os pais, eu vou fazer assim porque os pais. E eu muitas vezes, mesmo positivo, eu tento que os miúdos não pensem isto. Eu digo, não, as notas não são para os pais, são para ti. É o teu futuro. Os pais já fizeram o futuro deles, já estudaram o que tinham a estudar, agora a escola é para ti, isto é para ti. O faltares às aulas, a consequência não é para os pais, é para ti. Juntar-te a determinado grupo, teres comportamentos desviantes, iniciar consumos, seja do que for. O problema é teu, é para ti, e eles muitas vezes não é isto que sentem. Eu tenho que magoar os pais de alguma forma, porque eles me magoam constantemente. Então eu vou procurar fazer estas coisas. E da mesma maneira que eles tentam ser os melhores da turma e ter boas notas, mesmo que os pais não exijam, mas se sentirem que os pais valorizam muito mais isto do que propriamente o comportamento deles, que acontece muitas vezes, não são capazes de elogiar, por exemplo, uma nota, um 60, um 70, isto faz com que os miúdos, mesmo que eu não exijo boas notas, mas se eu não elogio uma nota que é positiva, é claro que eles vão sentir isto, não é? E então muitas vezes, da mesma maneira que eles tentam, não, eu tenho que ter estas notas para os pais ficarem felizes, eu tenho que ter estes comportamentos e não vou estudar e não quero fazer isto para os deixar tristes e aborrecidos. E claro, depois a partir daí temos muitos problemas. E a verdade é que os problemas são mesmo para os miúdos. Sim, óbvio. Porque se as coisas, se continuarmos sempre neste registro, há um dia em que os adultos desistem. Ou mesmo que não queiram desistir, já não há nada que possam fazer, não é? Sim, chega um certo momento em que os miúdos passam a adultos e aí já nem tem nada a ver com os pais, basicamente. Não. Mas então, continuam com as consequências de todas as suas decisões. Claro, óbvio. Não é? Sim, isto é mesmo. É um assunto um bocadinho pesado, intenso. É delicado, sim. Aqui queria buscar aqui outra coisa, desenvolvimento emocional, sem dúvida nenhuma, que é o assunto do momento, acho eu. E cada vez mais o é. Antigamente não se falava muito em desenvolvimento emocional, nem sequer se sabia o que era, né? Anos 70, anos 80, era homens para um lado, mulheres para o outro e não havia pensamento emocional, havia pensamento racional e havia construção e era branco, preto e acabou. E cada vez mais, hoje em dia está-se a evoluir para mentalidades mais criativas. Criatividade obriga a emoção, criatividade obriga a desenvolvimento emocional. E cada vez mais vemos a influência da incapacidade das pessoas de racionalizarem a emoção. Sim. e isto leva muito a estes comportamentos que se vê hoje em dia, principalmente os jovens de hoje em dia, que objetivizam cada vez mais. Acho que antigamente a mulher era um objeto de uma forma, mas hoje em dia a mulher voltou a ser um objeto ainda mais
se calhar perturbado para o sexo masculino, para os jovens de hoje em dia, pelo menos vejo isso muito, né? Principalmente videoclipes e tudo que se mostra uma perturbação sexual muito grande. Sim. Tudo o que se mostra mesmo na própria concepção da realidade, que é ou uma desgraça completa ou então uma exuberância monstruosa, e isto acho que perturba muito as mentes das crianças, não é? Principalmente porque não sabem onde se incluir. Querem uma coisa, mas estão a experienciar outra, e depois aquilo é aquilo que eu quero, é uma utopia que eu nunca vou lá chegar, mais ninguém tem, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão surreal que acho que está realmente a afetar muito a criança de hoje em dia, e de uma forma mais intensa, até porque se nota muito mais perturbação, cada vez mais, pelo menos acho eu, mais perturbações do foro emocional, mais perturbações também de questões a nível de desenvolvimento, desenvolvimento cerebral e tudo. As questões, por exemplo, vou separar aqui um bocadinho por Sim, aquilo que eu tu tens aqui um falado. bocadinho tudo. Pronto. Em termos desta questão de haver aqui uma grande dúvida nos nossos jovens, eu acho que os nossos jovens de hoje em dia estão-nos a dar aqui uma mensagem muito grande relativamente à sexualidade, que é: nós temos que gostar de pessoas. Sim. E esta grande mensagem é para a maior parte dos pais, que mesmo quando dizem eu aceito perfeitamente a homossexualidade, têm constantemente comentários homofóbicos em casa. Sim. Então os miúdos, acho que de certa forma estão a tentar chocar, até porque a maior parte destes miúdos que estão agora nesta necessidade de choque são filhos de pais que aceitam, mas depois têm estes comentários, mas que eram filhos, ou seja, são netos de avós que são completamente homofóbicos. Porque não entendem. E eu explico muitas vezes isto, cada vez tenho tido mais situações em que existe estas dúvidas, não sei o que é que, em termos de género, não sei o que é que quer ser, mas também não sei o que é que gosto. Não é? Em termos de género e de sexualidade tem havido muita dúvida. Mas eu noto que há aqui muita coisa que é mesmo de despeito. E muitas vezes eu tento lhes explicar, olha, não é que os avós ou os pais não queiram, mas eles não sabem como, não é? E da mesma maneira que nós queremos que eles aceitem que vocês gostam de coisas diferentes, ou diferentes daquilo que para eles é o regular, nós também temos que aceitar que eles são de uma geração completamente diferente. Mas eu sinto que eles querem chocar, eles estão a querer chocar. Eu acho que, e vejo nos miúdos que vão crescendo, eu vejo que começam com estas dúvidas todas, mas depois quando chegam ali à idade adulta, quem é homossexual é homossexual, ou quem não se sente realmente dentro do corpo certo quer mesmo fazer a mudança, os outros acabam por seguir um percurso completamente normal, não é? Heterossexualidade, ou se são meninos, vivem como menino, são meninas, vivem como uma menina, passaram por esta fase, mas depois conseguem estruturar-se novamente, já não estão naquela fase do ok, eu já choquei o que tinha para chocar e já mostrei a esta gente que temos que evoluir, e os miúdos hoje em dia têm-nos dado mesmo este choque. Até porque existe uma fase de desenvolvimento na criança que é precisamente a exploração sexual. Sim. E aí há partilha e é natural. Sim. Não é? Mas eu até nem estava a ir tocar nesse ponto, estava mais a tocar no facto de hoje em dia ouve-se, se calhar também por haver mais informação, mas ouve-se cada vez mais falar mesmo de abusos sexuais em jovens, não em adultos. Entre jovens. Existe muita violência no namoro. Existe muito mais violência no namoro do que alguma vez se ouviu falar. Sim. E era mais por aí que eu estava a querer pegar, mais do que a orientação sexual. Existe porque os miúdos perderam a noção de privacidade. E, por exemplo, começam a namorar e partilham logo as redes, as passwords das redes sociais, para poderem ver quem é que mandou o quê, quem é que fez o quê. Ou seja, esta
base que começa logo por uma falta de confiança, isto para mim já é uma violência no namoro, não é? E depois as coisas a partir daí, o terem que partilhar localizações, as coisas começam logo por aqui. Partilha localizações, dá-me as tuas passwords, eu dou-te as minhas. Isso era a última coisa que nós alguma vez fazemos. Não sei se alguma vez fiz isso. Isso nunca fiz, realmente. Mas partilhar a localização, por acaso, já. Mas fazemos isto quando já estamos casados e por uma questão de segurança. Não é? Não por uma questão de, olha, toma que é para tu espionares onde é que eu estou. E eles não, eles fazem isto porque assim conseguem controlar. E esta questão de dá-me o teu telefone para eu ver, começa logo por aí. E depois temos muito mais miúdos com muita dificuldade em gerir as emoções. Portanto, sempre que existem ciúmes, as coisas são levadas ao extremo. Sempre que existe muito frequentemente ofensas verbais, muitas vezes de parte a parte, mas umas vezes sim, outras vezes não, mas existe muitas ofensas verbais e são permitidas. Isso era uma coisa que eu não me parece que algum dia eu fosse permitir, não é? Enquanto adolescente, se um namorado tivesse uma atitude, mandasse para aqui ou para ali, terminavam as coisas logo ali. Para eles isto é uma conversa normal, vai para aqui, tu vai para ali, e isto já perdeu. Eles já perderam ali a noção do que é respeitar o outro. Exato, era por aí que eu Agora, que muitas eu vezes isto muitas vezes também vem de casa. É isso. Vamos ser sinceros. Isto está-se a tornar um evento cultural, não é? Praticamente internacional. Este tipo de abordagem, este tipo de relacionamento juvenil. E desde o Covid tem aumentado de uma forma que não. Portanto, e agora? Não tem. Agora a questão é de onde é que isto vem? Vem de casa? Tudo. Vem daquilo que se vê nas redes sociais, vem de na televisão? Verem os pais a discutirem sem terem um mínimo de respeito muitas vezes um pelo outro, porque nós podemos discutir e falar em voz alta e discutir opiniões e dizer à outra pessoa que ela está a ser injusta, que ela não a compreende, mas não precisamos de ofender. Mas muitos destes jovens têm pais jovens e que não sabem gerir as suas emoções, e quando discutem, muitas das vezes a discussão acaba com um a fechar a porta e a dizer vai. Então o que é que eu faço quando eu discuto com o meu namorado ou com a minha namorada? O mesmo que eu já vi a mãe e o pai fazerem. Pronto. Mas também temos neste momento uma grande influência, e isto sim desde o Covid tem sido, em termos do que falaste da saúde mental, houve um boom gigantesco desde o Covid relativamente à doença mental, ansiedade, depressão, muitos miúdos que hoje em dia nem sequer, nós não conseguimos sequer que eles reajam às medicações, eles chegam a ser medicados e é como se nem sequer fossem medicados. Bem, nós sabemos que isto tem a ver com o consumo de ecrãs e principalmente não só de ecrãs, porque nós também somos da era dos ecrãs, se calhar até a Márcia, que é mais novinha do que nós, nós tínhamos 3 canais de televisão, tu se calhar já tinhas muito mais canais, desenhos animados a manhã toda, PlayStation, coisas do género, pronto. Mas nós também fomos desta geração de ver desenhos animados a manhã toda e tudo. Não são os ecrãs em si, é a informação, o conteúdo, o excesso de informação. E neste momento, quando os pais dizem ecrãs, ok, há miúdos que devem limitar ecrãs. Aliás, nós devemos limitar todos os ecrãs por vários motivos, mas há crianças que são muito mais sensíveis, nem que seja a ver um vídeo, um filme antes de dormir, porque são miúdos que têm particularidades e que ficam muito mais excitados com a luminosidade da televisão, com a história. Mas vamos falar na maioria das crianças. A maioria das crianças pode perfeitamente ver um filme antes de dormir, tranquilamente, e a seguir até adormecem a ver o filme. O problema não tem a ver com isto, o problema tem a ver com os conteúdos que os miúdos veem. Vídeos rápidos, excesso de informação. Os shorts, e os miúdos consomem muito shorts de YouTube e vídeos de TikTok, que são vídeos extremamente curtos
e que nos dão um excesso de informação, ou seja, o cérebro consegue processar um X de bits por segundo. E aqueles vídeos estão tão acelerados e a informação que é colocada naqueles vídeos está tão acelerada que o cérebro, para conseguir entender aqueles conteúdos todos e ligar aquilo, tem... Não é? Portanto, se eu disser, não, mas a minha criança só está 1 hora a ver este tipo de vídeos, isto vai representar umas 6 horas, mais ou menos. Sim, se calhar diferente de 1 hora a ver um filme. Não tem nada a ver. Mensagem, um filme tem uma mensagem, tem um princípio, um meio e um fim. Nós vamos conhecendo as personagens, entramos dentro daquilo, é um ambiente tranquilo. Eu não tenho que passar de um vídeo onde estão a falar, é um grupo de pessoas que fazem não sei o quê, e passo para outro vídeo, já é o outro, e eu tenho que pensar, espera, estes foram os que fizeram aquele vídeo, estes são os que fazem isto. Eu estou a processar esta informação toda cada vez que estou a rodar. Até nós, adultos, não é? Quantas vezes eu sinto que, epá, já chega. Sim. E eu nem sou muito fazer scroll, é o mínimo, mas... Mas experimenta, 1h30, vês um filme, 1h30, e analisa como é que te sentes. Sim, E depois instalas o TikTok, ou vais ao YouTube, aos Shorts, e ficas 1h30, pões no cronómetro, fazer scroll. E no final diz-me como é que te sentes. Deixa-me ir para a cama. Completamente. Esgotada, irritada, sem saberes porquê. Podes pôr vídeos de maquilhagem, viagens. Podes pôr viagens que vocês adoram, não é? Não vais conseguir, vais ficar esgotada e vais ficar irritada quando foi conteúdo que tu gostavas. Sim. Mas aquele excesso de informação faz com que o cérebro não consiga tolerar aquilo. E é claro, depois temos os miúdos com... Sim, houve um aumento muito grande de doença mental, mas também houve um aumento muito grande do consumo de redes sociais e principalmente de consumo rápido destas redes. Houve um aumento muito grande no TikTok, os shorts, os miúdos deixaram de ver YouTube normal, onde os vídeos... Um vídeo de 14 minutos não é a mesma coisa que um short de 3 segundos, não é? Tem um impacto completamente diferente no cérebro, mas eles deixaram de querer ver coisas mais longas, é tudo rápido, E eu acho que este é o caminho, porque eu agora começo a ver vídeos de pessoas que não falam normal, mas eu começo a elaborar, sabes, tipo, a dar o discurso em velocidade 1.5, 2. Sim. E eu, ok, às vezes eu ouço isso em áudios, das pessoas que levam algum tempo a falar nos áudios e que vão, pronto, eu acelero, mas daí até, eu deparei-me com um vídeo esta semana, uma rapariga a falar sobre um tema, mas à velocidade quase, sei lá, 1,5, 2, e eu própria pensei assim, tenho que ver outra vez, que eu não percebi bem o que é que ela quis dizer. E o esforço que o teu cérebro fez para conseguir descodificar isto, e ainda foste ver 2 vezes, para ver se percebia. Ou seja, aquilo que tu tiveste a ver, que se calhar foi 30 segundos, o teu cérebro teve que desdobrar aquilo quase numa hora para conseguir encaixar aquilo tudo. Eu acho não que faz sentido. E esse é o principal problema de hoje em dia. Mas eu acho que temos outro problema hoje em dia também, estávamos a falar disso antes de começarmos, as escolas. Os miúdos hoje em dia estão bombardeados com informação em todo o lado. Quando eles me dizem, os pais não querem que eu agarre no telefone, mas eu chego da escola esgotado e aquilo distrai-me a cabeça, eu também consigo compreender, porque os miúdos têm conteúdos a mais para estudar, têm pressão a mais, trabalhos a mais, são testes, são mini-testes, são apresentações, são trabalhos de grupo, é demasiado. Os miúdos estão constantemente a ser avaliados, constantemente. E em conteúdos que trabalham tudo, menos a competência emocional. Os recreios são cada vez mais curtos, 5 minutos de recreio. Dá para sair de uma sala e entrar noutra. Não, eles têm uns intervalos grandes, que são 15 ou 20. Sim. São os intervalos acho que grandes. É para meia hora, não, na altura. Eram muito Tínhamos mais. uns talvez de 15 e os outros mais longos. Olha ali alguém a fazer assim. Pronto, portanto, intervalos de 5 minutos na escola, está confirmado. Tivemos ali uma menina a fazer um fixe. É muito pouco tempo. Eles não têm tempo de socializar. Sim. Tudo bem que agora foram proibidos os telefones nas escolas, mas porquê? São só 5 minutos. O que é que eles conseguem conversar em 5 minutos? E quando têm os intervalos um pouquinho maiores, é o tempo que vão à casa de banho, vão ao bar, não têm tempo para conviver. E têm conteúdo que não faz sentido nenhum. Porque é que uma criança tem que aprender a calcular amplitudes térmicas? E que sentido é que isto faz?
Não é? Porque é que uma criança tem que estar a dar orações do 5º ao 9º ano? Se eles não sabem ler nem escrever, porque é que eles têm que aprender? Se eu olho para esta frase, isto é uma oração subordinada, para quê? Eles tinham que aprender a ler e a escrever e a aplicar as orações no contexto, mas não. Porque é que continuamos a obrigar os miúdos a ler os Lusíadas, os Maias, quando podíamos simplesmente falar? Existiu isto? O contexto da nossa educação temos que ensinar as crianças a decorar, portanto a serem robôs e não a raciocinar. Sim. Basicamente é aquilo que vivemos mas estamos nas ditaduras de uma forma um bocado mais disfarçada. Mas é mesmo, continuamos a viver, pelo menos em termos escolares, continuamos a viver uma ditadura disfarçada. Nós temos imensos autores novos, recentes, livros que os miúdos iriam adorar ler, contar aos colegas, ler, fazer o resumo, explorar a obra e na mesma podem saber onde estão os adjetivos, os verbos, seja o que for. E podíamos falar nos Lusíadas numa forma de tivemos estes autores extremamente importantes, eles foram o início de tudo, esta obra fala sobre isto, isto e isto, este autor escreveu isto, isto e isto, e até podia ser que houvesse miúdos que quisessem ler, tivessem esse interesse. Não é minimizar a história de Portugal, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Acho que até pode ser mais benéfico para haver curiosos a querer saber sobre a história de Portugal. E nem devemos deixar de falar sobre os autores mais antigos, né? Eles têm que saber quem foi Fernando Pessoa, essa de Queiroz. Faz sentido sabermos. Agora, eu ter que me sentar num teste e saber que esta obra é disto, esta é daquilo, se calhar isto não faz muito sentido. Fazia mais sentido eu saber ser criativo e escrever eu uma história, ler uma história e interpretar aquilo que está lá escrito, do que a maior parte das coisas que eles fazem, não é? Em história, porque é que os miúdos têm que decorar datas? Porque é que não fazem teatro, roleplay e tentarem perceber um bocadinho sobre aquilo que aconteceu e se calhar perceberem que... Não, eu lembro-me de pensar isto em miúdo, que era porque que há guerras quando isto podia-se resolver tudo com os dois presidentes, simplesmente, tipo um jogo de xadrez, já que estão a jogar com peças de xadrez que são pessoas, porque que não fazem eles só, em um contra o outro? Não escusava de haver mortos e se calhar as coisas já eram tudo muito mais sociais. Eu lembro-me de pensar isto em miúdo. É um raciocínio muito à frente. Mas continuamos a ter líderes que são incapazes de haver um frente a frente com o outro líder que estão em conflito. Não sabem argumentar, não sabem falar, não sabem comunicar, portanto não é de espantar que temos pais que não sabem lidar um com o outro quando têm um filho, né? Se temos os nossos poderosos que lideram o mundo que não sabem olhar um para o outro e ter uma conversa. Verdade. Verdade, mas as nossas crianças estão realmente a viver tempos muito complicados. Porque nós pais temos muito para aprender e muitas vezes continuamos a achar que somos os mais velhos, portanto estamos no topo de, não é? Eu é que sei porque eu tenho a experiência e muitas das vezes isto não é 100% verdade. E depois tem a escola que também não está a ajudar e eu acho que as nossas crianças estão realmente a viver tempos muito difíceis. E acho que cabe-nos a nós, quem lida com muita gente, partilhar que tem realmente que existir aqui uma mudança. Porque se esta mudança não existe, eu também fico um bocado preocupada em termos de futuro, para onde é que estamos a caminhar. Nós não podemos ter a maioria dos nossos miúdos com depressão, ansiedade. Como é que estes miúdos vão viver o futuro deles? Exato. Não é? Onde é que eles vão conseguir encontrar felicidade se já começámos na adolescência ou na infância, que é uma das melhores fases da vida, já começámos com esta pedra no sapato. Mas eu acho que cabe-nos a nós começar a pedir, principalmente aos pais, para terem aqui noção, enquanto casal, enquanto pais, a exigir aos filhos, mesmo em termos na parte escolar, também temos que pensar um bocadinho nisto, jogar a mão à consciência e pensar, se nós todos aliviarmos um bocadinho, as médias vão diminuir. Eu disse isto há pouco tempo e isto é verdade. Portanto, não, mas nós queremos aliviar, mas como é que fazemos se as médias, mas se nós aliviarmos todas, as médias baixam, porque os miúdos conseguem ser um pouquinho mais felizes. Não precisam de, às vezes, não dormir e não descansar porque têm
50 mil coisas para fazer, incluindo uma delas o estudar, e se quiserem chegar longe têm que estudar em demasia, não podem estudar pouco porque não dá. Ninguém consegue ter uma média de 20 para poder entrar em medicina se não estudar o tempo inteiro. É impossível. Ou realmente tem uma capacidade cognitiva muito boa, mas nós não temos todos essa capacidade cognitiva, não somos todos génios. A maioria de nós tem um QI médio, que nos funciona muito bem, mas temos realmente que estudar muito para conseguir alcançar este patamar. Então somos nós pais que temos que aprender a gerir isto, diminuir as expectativas, deixar de querer coisas para os filhos a não ser que eles sejam felizes e saudáveis, e dar-lhes a oportunidade de eles decidirem o que eles querem. Se quando chegar à altura o meu filho quiser estudar de manhã à noite porque quer aquela nota para ir para a medicina, eu vou ter que aceitar isto. Mas se calhar não posso ser eu a promover isto. Não é? Eu tenho que aceitar e apoiar o máximo que eu consigo. Mas se calhar convém que não seja eu a forçar isto. Porque se calhar nem é isso que ele quer. Ele se calhar quer ser palhaço no circo. Porque é que eu hei de querer que ele seja isto ou aquilo? Eu acho que aí está a diferença, que é uma coisa é tu perceberes os talentos que as crianças têm, os interesses e os gostos e ok, bora por aí e puxamos, incentivamos e motivamos. Isso para mim faz sentido. Não faz sentido ok, eu estou a esforçar-me para ensinar isto porque tem de ser, porque está no currículo, porque faz parte e não me interessa para nada. Eu lembro-me de sentir isso em criança, mas para que eu quero isto? Não me interessa para nada, eu detesto história, mas para que eu tenho que saber estas coisas? E aquilo foi isso que me fez descer as médias e as notas, porque era uma seca para mim. Se me metessem ali em temas, né, como o desporto, como a música, como outras atividades, ok, bora por aqui. Sim. E eu acho que é o que faz falta agora. E a cena das atividades, né? Bora meter os miúdos nas atividades todas. Isto. E a que horas são essas atividades? Pronto, já não vou falar das horas. É eu vou para aqui porque os meus pais querem, eu vou para o futebol. Eu até nem gosto. Há miúdos que gostam, têm talento, fixe. Há outros que não, é uma seca, está ali a correr atrás da bola. Tu porquê que estás? Porque o meu pai quer, que eu tenho que ser o jogador da bola. Isso não. E então, aquilo que estás a dizer, noção, é isto, né? Que é perceber que filho temos. Nós estamos a falar isso da escola, nós temos que perceber que filhos é que temos à nossa frente, se faz sentido colocarmos numa escola tradicional ou numa escola diferente. Sim. Porque nós sabemos, e eu já disse várias vezes, se a nossa primeira filha tivesse ido para a creche, eu não sei quem é que ela seria hoje, né? Porque não faz parte do ritmo, da dinâmica, né? O estar fechado, não poder sair dali. E eu sinto que ela é muito mais feliz, mais livre e que cresce muito mais emocionalmente, estando a aprender na natureza, a trepar árvores. E eu até cheguei lá e ela, mamãe, olha aqui, eu, olha uma cabalhota na árvore. E eu, uau, fixe, vou filmar. Aí a mamãe vai filmar, fazer um espetáculo. Então dava ela para cima e para baixo, para a rede. E se calhar a mais pequenina pode ser completamente diferente e ser uma miúda completamente académica e não querer largar os livros. Sabes? Porque ela adora livros e desde pequena que tipo os livros são a cena dela. E tu tens que respeitar. Exatamente. E temos que aceitar isto. E quando nos perguntam, vocês vão mantê-las na primária, por aí? Não sei, tipo a nossa ideia sim. Mas nós temos de olhar para elas e perceberem se são felizes ali. Se calhar uma vai ser, a outra vai ser mais feliz a estudar e sentadinha. E está tudo bem. E no regime tradicional. E numa escola tradicional, que tu pensas como é que tu consegues gostar disto? Eu gostava, sabes? Então, eu gostava de estudar e gostava de estar sentada e a escola onde elas andam é incrível. Mas eu, enquanto criança, também não sei até que ponto é que eu gostava de estar lá este tempo todo, porque eu gostava de aprender, de sentar, deem-me livros, deem-me canetas. E o mais importante é nós percebermos os filhos, as crianças que temos à frente. Sim. Na escola isso é impossível. São muitos, é muito exigência. E é muito padronizado e eles têm que ser todos iguais. Exato. Nós podíamos começar só por não mudar nada, mas não ter avaliações, já dava. Pai médico tem que ter filho médico, pai advogado tem que ter filho advogado, toda esta expectativa social também é muito pesada para as crianças, não é? Sim. E isto também leva muito ao que o currículo tradicional das escolas também se mantenha tão estático, não é? Porque existe muita expectativa social em que o padrão social tem que se manter aquele, e então o padrão educacional também tem que se manter aquele.
para criar estas pessoas do futuro Mas que são... É muito difícil tu dizeres aos teus amigos quando estás num determinado sítio ou tens um determinado estatuto social, olha, eu sou advogado e no meu grupo a maior parte das pessoas também ou são advogados, são juízes. Então, e o teu filho, o que é que ele está a fazer? O meu filho é bailarino. E a conversa acaba ali. Quando se calhar as outras pessoas estão a dizer, a sério, mas onde é que está? Não, ninguém vai perguntar nada. Porque, não é? Porque ficam todos constrangidos quando não deviam. É bailarino. Ok, ele gosta, é feliz. Sim, ele gosta, é feliz, ele está a fazer aquilo que ele quer. Mas sim, existe essa dificuldade. Sim. Sim, eu acho que tu já deste umas dicas aos pais nesta parte final, sem nós perguntarmos, foste muito direcionada por aí, e fica aqui o desafio no ar de cada pessoa que esteja a ouvir, que possa olhar para o seu filho, que possa efetivamente pensar se ele está feliz, se ele é feliz a fazer isto. Perguntar-lhe, sim. Está a fazer uma birra, o que é que tu estás a sentir? Porquê é que tu estás a fazer isso? Não deixar de validar aquilo que eles estão a sentir. Quando os pais dizem, ai, somos dramáticos, olha, disse-me que eu era injusto e que não o compreendia, mas eu compreendo. Não compreende, porque se compreendesse, não estava a desvalorizar aquilo que a criança disse. Então vamos tentar perceber onde é que eu não estou a ser compreensiva, onde é que eu estou a ser injusta, porque muitas das vezes isso acontece. Nós adultos somos injustos, nós não entendemos, nós queremos que as coisas sejam feitas da forma que aprendemos e que achamos que está correta, mas vamos só tentar ouvir, vamos tentar perceber, se calhar estamos mesmo errados e se calhar temos mesmo que pedir desculpa em vez de exigir que a criança nos peça desculpa. Temos que pensar isto, ouvir os miúdos e perguntar o que é que estás a sentir, não é? Quando os vamos buscar à escola, que matéria deste? O que é que tiveste a fazer? O que é que aprendeste hoje? Isso não é assim tão importante? Os teus amigos, brincaste com os amigos? O que é que aconteceu no recreio? O que é que fizeram de divertido hoje? O que é que importa a matéria? Já não basta aquilo que a criança fez e que ainda tem que fazer trabalhos de casa, não é? Se calhar o melhor é perguntar, então, e o recreio, como é que correu? E os amigos? E se eu já sabia de uma situação de antes? Então, e a Maria já fez as pazes com a Eva e correu tudo bem? Então, e o João já se portou melhor no recreio, já brincou com os amigos? Porque é neste contexto que nós conseguimos perceber o que acontece, emocionalmente, o que se está a passar. Se calhar tentar explicar, olha, se calhar este amiguinho, esta amiguinha está a passar por alguma dificuldade, se calhar podemos tentar falar com os pais, convidar para ir lá à casa, tentarmos perceber o que se passa. O que é que importa estarmos a perguntar? A criança acabou de fazer um teste, como é que correu o teste? Que pergunta é esta? Não é? Como é que te estás a sentir? Estás cansado? Hoje vamos descansar, hoje não há livros. Tem trabalhos de casa? Hoje não há. Ontem estudaste tanto e tiveste um teste? Não. O que é que eu vou perguntar? Já aconteceu e já? Eu já fiz o teste? Se calhar não vale a pena criar esta pressão. Sim. Não é? E muitas das vezes também tenho pedido aos pais para nem sequer olharem para as notas. Olha, recebi o teste. Boa, ok. Acabou. Já recebeu. Tirar um bocadinho a pressão. O que é que acontece quando retiramos a pressão? Os miúdos aumentam as notas, que era aquilo que os pais queriam, mas que o fazem com pressão. Então vamos retirar isto e vamos lhes dar apoio emocional. E se dermos apoio emocional, conseguimos. Não é? Sim, a criança sente-se confiante e a confiança gera produtividade, no fim de contas, não é? Voltando ao assunto inicial dos pais que se divorciam, procurem ajuda, adultos. O objetivo não é levar as crianças ao psicólogo, é nós adultos procurarmos um psicólogo quando nos queremos divorciar. Isto é que faz sentido. Para que as crianças não tenham que... Exatamente. Não quer dizer que depois a criança, mesmo há miúdos que precisam, mesmo com pais que fizeram tudo da forma mais fácil, mais natural, os miúdos precisam na mesma porque não gerem bem, pronto, a ausência de um, ok, então aí procuramos ajuda e está tudo certo. Mas antes vamos olhar para nós, porque acho que aquilo que eu mais noto nos pais é a questão da prepotência. Eu é que sou o pai, isto continua a existir, ainda hoje. Eu é que sou o pai, eu é que mando, eu é que sei, tu é que és a criança. Enquanto viveres debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Exatamente, e eu é que estou certo.
E mesmo que não esteja certo, estou sempre certo. Portanto, eu acho que temos que começar a olhar para as coisas de uma forma diferente e pensar que nós estamos a querer criar os nossos filhos de uma forma diferente do que fomos criados, não é? Fomos criados debaixo do rolo da massa e queremos criá-los com amor e carinho. E isto significa que os estamos a criar com liberdade. Estamos a criá-los com liberdade física, mas depois estamos a aprendê-los de outra forma. E a forma como estamos a aprender os miúdos tem muito a ver com a parte psicológica e mental. Hoje em dia nós não exercemos violência física com os nossos filhos, mas a maior parte de nós estamos a ser muito mais violentos psicologicamente e emocionalmente do que os nossos pais eram. Sim. Mas muito mais. Nós usamos muito mais a manipulação, nós acabamos por dizer coisas e exigir coisas psicologicamente que não estão corretas. É melhor pegar na colher de pau e dar com a colher de pau no rabo. A sério, é mesmo passa melhor. Mais rápido. Passa mais rápido e eu sei que em adultos os miúdos não se vão lembrar disto. E meia hora de humilhação, a criança não se vai esquecer disto nunca. Aquele dia exato em que alguém me humilhou e me disse: tu és sempre a mesma coisa, eu faço tudo por ti, tudo. Isto não se esquece. Este tipo de informação não se esquece. Então, bora dar uma nalgada, se calhar é melhor. É que estamos muito nesta questão de educar de forma positiva, não vamos bater nos meninos, isto está completamente incorreto. Então vamos massacrá-los psicologicamente. Claro. Não está correto. Claro que não. E se calhar temos que olhar um bocadinho para nós. Levei umas nalgadas, sim, e isto traumatizou-me. Não, mas se calhar também ouvi coisas que escusava ter ouvido e essas eu não esqueci. As nalgadas eu hoje consigo entendê-las, porque eu sei em contexto é que elas aconteceram. E o que é que eu digo quando falamos nisto? Eu mereci. Mas coisas que eu vi, se calhar não, eu não acho que tenha merecido. Porque são sempre muito mais intensas. Não é? Então, se calhar temos que jogar um bocadinho a mão à consciência e pensar nisto. Educar de uma forma positiva também passa por não dizermos aos nossos filhos coisas que estão completamente erradas, porque precisamos de os conter de alguma forma. Uma vez que não os contemos fisicamente, temos que os conter de alguma forma. Muitas vezes a educação não tem a ver com contenção, tem a ver com abrirmos o coração, ouvirmos os miúdos e deixá-los fazer aquilo que eles querem. Porque há coisas que não têm importância nenhuma. Há coisas que não têm importância nenhuma. A criança quer fazer uma coisa qualquer que vai sujar a casa toda. A seguir temos que limpar e temos que ensinar a limpar. E nós temos guerras que acontecem e coisas que dizemos por situações que não fazem muito sentido. A criança come muito bem, há um dia que não quer comer. E é o fim do mundo. Porquê? Não quer comer aquele dia, não come. Acho que temos que aliviar aqui um bocadinho. Faz sentido isto. Boa. E ouvi-los, ouvir os filhos. Por isso é que temos 2 ouvidos, não é? Eu acho que faz muito sentido e obrigada pelas tuas partilhas de testemunho e por estares aqui. Certamente vamos fazer este episódio chegar a muita gente, que há muitos pais que precisam de ouvir. Ouvir, sim. De ouvir. Então, olha, obrigada, Vera. Obrigada. E nós vemos no próximo episódio. Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast. Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!